Bom dia, meus amores! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje, aulinha de História. Vamos abrir o livrinho aí, ó, página 292. Vamos lá? Abram um livrinho para acompanhar toda a leitura, que como vocês já sabem, fica super mais fácil na hora da atividade, não é isso? Todo mundo já abriu? Então vamos lá. Na página 292, vocês vão encontrar o quê? A chegada dos portugueses ao Brasil. A partir de hoje, nós vamos conhecer ou relembrar a história dos portugueses vindo lá, ó, de Portugal, da Europa e chegando aqui no Brasil. Como foi que eles descobriram as nossas terras? Né? Então, vamos lá? Vamos começar? As viagens marítimas que os portugueses realizavam eram documentadas por um escrivão e pelo comandante. Ou seja, o escrivão era uma pessoa que era paga naquela época apenas para escrever tudo o que acontecia, relatar a todo momento. Por quê? Porque naquela época a gente sabe que não existia telefone. Então, o meio de comunicação era por cartas, não é? Então, ele tinha a obrigação de estar ali, ó, relatando o que acontecia em sua esquadra, o que eles viam, qual a rota que pegaram. Então, tudo isso era feito por um escrivão. E como era o nome desse escrivão? Alguém lembra? Era Pero Vaz de Caminha. Ele que era o responsável, ele que é o responsável de nós hoje conhecermos a nossa história. É por causa dele e da função que ele exercia que nós conhecemos a história do Brasil, que nós conhecemos como foi que o nosso país ele foi descoberto. Então vamos lá, continuando. Quem escrevia seu diário de bordo? O diário de bordo era justamente os relatos que ele fazia durante o dia inteiro. Tudo o que acontecia dentro daquele navio que ele estava, dentro dos outros navios que acompanhavam, o que eles viam, qual rota que pegavam, se eles viam terra ou se só via mar, era função dele relatar e mandar, ó, para o rei. Graças a esses documentos, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e sua chegada às novas terras, do outro lado do Oceano Atlântico. No ano de 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Estão lembrados na aulinha passada que tia Érica falou? Só que eles queriam descobrir uma nova rota, não é? Eles queriam se desviar de várias coisas que vocês já conhecem. Então, eles, né, chegaram aí, foram se aproximando de onde? Do Brasil. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho das Índias, dirigir-se um pouco mais para o oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico. Eles desconfiavam de que existissem terras nessa região. Porém, eles não conheciam, eles não sabiam de verdade se existia realmente terras ou não. Mas nós sabemos que o nosso país ele é banhado pelo Oceano Atlântico, não é? Então, ó, se eles pegassem a rota do Oceano Atlântico, eles iriam da onde? Nas nossas terras, que hoje nós chamamos de Brasil. A esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar à nossa terra, no dia 22 de abril de 1500, no local que hoje corresponde ao estado da Bahia. Então vejam só, Cabral saiu de lá, ó, não é? Lá de Portugal, a mando do rei de Portugal, Dom Manuel. Então ele saiu de lá com Pero Vaz de Caminha, vários homens e uma esquadra de 13 navios. Ele queria ir para onde? Para as Índias. Mas aí ele queria se desviar dos caminhos para não ter confronto e descobrir novas terras. Só que eles não imaginavam que estavam chegando aqui, ó,
no Brasil. E que a nossa terra ela era enorme, porque o nosso país ele é muito, mas muito, muito grande, o nosso território brasileiro. Então vocês vão ver agora a seguir que eles achavam de se tratar de uma ilha. E observem que eles passaram 45 dias no mar até avistar as nossas terras. E como é que ele conseguiu avistar as terras? Vejam só, porque quando eles estavam navegando, os pássaros, eles encontraram pássaros, folhas de árvore, tudo boiando dentro do mar. Então isso, eles tiveram a noção de que existiam terras próximas a ele. Por isso que eles continuaram aquela rota, aquele caminho, até chegar aqui no Brasil, lá na Bahia, né? Em Porto Seguro, onde fica a Bahia. E lá eles desembarcaram. Mas ao desembarcar, a gente pode perceber aí na própria página 292 que vinha aquela esquadra, esse quadro aí que está representando o desembarque de todo esse povo. Eles encontraram um povo que eram já chamados de índios. Por quê? Porque antes, quando chegou à América do Norte em 1492, Cristóvão Colombo acreditava estar nas Índias, por isso que chamou aquele povo nativo de índios. E não existia um índio, 2, 3, 40, 50, 70, 100 índios, não. Existiam milhares de índios aqui no nosso país, já morando aqui. Tá certo? Então, continuando aí, ó, na página 193, vamos lá, continuar. Na viagem de Cabral ao Brasil, havia um escrivão cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta descrevendo a viagem, a chegada à nova terra, o encontro com um povo muito diferente dos portugueses. Já imaginaram? O povo super diferente. Não falavam a mesma língua. Eles não usavam roupas. Eles não tinham o hábito que nós temos e que os portugueses tinham. Eles não comiam da mesma comida. Eles não sabiam o que eram aqueles objetos, pentes, espelhos, o que era que eles usavam. Porque tudo dos índios era artesanal. Era eles que confeccionavam com as próprias mãos. As próprias armas, o arco e flecha, as armas que eles usavam para pescar. Eles plantavam, eles colhiam quando ficavam doentes. E se ficavam doentes? Porque eles não tinham contato com outras pessoas. Eles passaram a adoecer a partir do momento que eles tinham contato. Mas eles tiravam seus remédios da própria terra. Das raízes, das folhas, das plantas que eles conheciam. Então eles tinham uma sabedoria própria. E eles também se assustaram, lógico, quando viram aquelas pessoas diferentes deles. Já imaginaram que situação, não é? Então, ó, os relatos de Caminha sobre os 10 dias que passaram nas novas terras portuguesas descrevem um encontro cordial entre os viajantes, os portugueses, e o povo que já vivia no território, os indígenas. Ou seja, durante esses 10 dias eles viveram muito bem. Assim descreve Caminha, que é o escrivão. Caminha registrou em sua carta um momento importante, quando os portugueses preparavam uma cruz para que o frei que acompanhava a esquadra rezasse uma missa para os portugueses cristãos. E isso confirmava o posse da terra. Então vamos aí ler um trecho dessa carta. Então, todas as esquadras também existia um frei, não é? Porque naquela época, a maioria dos povos, eles eram católicos. Então, onde eles chegavam, eles preparavam ali uma cruz e rezavam uma missa. E daí também, eles já faziam o que eles queriam, que era tomar posse da terra. Dali eles não queriam saber que aquela terra, ó, pertencia aos índios, porque já existia índios morando aqui, milhares deles, de várias tribos, várias línguas. Então, eles que chegaram, eles que seriam dono das terras.
Depois de um tempo, vocês vão ver que os índios passaram a confrontar os portugueses. Porque os portugueses passaram a enganar, a destruir, a querer as nossas riquezas. Não é? Isso a gente vai ver mais adiante. Mas vamos ver aí um pedacinho da carta, né, que Caminha escreveu. A grande cruz e uma novidade. No dia seguinte, depois de comer, fomos em terra cortar lenha e lavar roupa. Uns 260 nativos já se sentem tão seguros entre nós que nem arcos trazem mais. Então, veja só. Então, tinha aproximadamente 260 índios nativos, são povos que já viviam naquela terra. Então, quando a gente vive em um lugar, nós dizemos que ele é nativo daquele lugar. Por isso, ele trata os índios de nativos. Eles ficaram muito seguros, cerca de 260, já nem andava mais com arco e flecha entre eles. Enquanto isso, 2 carpinteiros faziam a grande cruz, com bastões já cortados ontem, especialmente para isso. Os mais curiosos se aproximaram dos carpinteiros, mas não creio que fosse por causa da cruz, que para eles não tem significado algum. Ou outra coisa os fascinava. Então veja só, eles não entendiam o que era aquela cruz, porque eles tinham a sua própria religião. Então eles não sabiam por que eles estavam fazendo. O que é que vocês acham que fez os índios se aproximar dos carpinteiros? Hein? Pensem aí direitinho. O que é que vocês acham? O que fez os índios se aproximar dos carpinteiros eram os materiais que eles usavam, os utensílios, os objetos que eles usavam. Os machados, as coisas que eles usavam para cortar, para pregar, né? Os materiais, eles não conheciam. Então, ó, os portugueses usaram de esperteza e começaram aí a ver que os índios não conheciam nada e começaram, a partir daí, escravizar os índios. Não é? Porque eles sabiam, ó, que eles não conheciam nada, apenas o nosso território e a cultura deles, que não interessava aos portugueses. O que, na verdade, interessava aos portugueses seriam as nossas terras e as nossas riquezas, fauna, flora, tudo que existia nela, até os minérios, né? Então, continuando. Observavam eles uma ferramenta de ferro que facilitava muito o trabalho dos carpinteiros. Os nativos não conheciam o ferro. E aí começou um tal de aipotaqui, eu desejo cortar. Isso era como os índios falavam, né? Aipotaqui, desejo faca. Boiepa, remum. Mais ou menos isso, que tia Érica não sabe falar aquela língua. Então, vocês leiam aí. Aí eles queriam dizer, por quanto você vende? Mas eles tinham dinheiro, tia Érica? Não. Eles iam começar aquele escambo. O que é o escambo? A troca de mercadorias. E o nosso país, nessa época, era cheio de pau-brasil. Uma árvore onde eles, os índios, tiravam a própria tinta avermelhada que passava em todo o corpo. Então, os portugueses, eles se interessaram por nossas árvores, pelo nosso pau-brasil, aquela árvore linda. E começou aí uma troca, não é? No dia 2 de maio, a esquadra saiu da terra para continuar sua viagem às Índias. Mas vocês acham que eles saíram e não iam voltar? De jeito nenhum, né? E eles voltaram e voltaram para ficar. Novos nomes para a nova terra. O primeiro nome dado pelos portugueses à nossa terra foi Ilha de Vera Cruz. Por quê? Ilha de Vera Cruz. Porque eles achavam se tratar de uma ilha. Eles achavam apenas que era uma porção de terra rodeada por águas. Então, o nome do nosso Brasil, o primeiro nome que foi dado a ele foi Ilha de Vera Cruz. Com o passar do tempo,
eles perceberam que ali não se tratava de uma ilha. Então, ó, vamos continuar aí a leitura para que vocês descubram. Pois, ao chegarem, julgaram que o Brasil fosse uma ilha. Depois deram o nome de Terra de Santa Cruz. Por que Terra de Santa Cruz? Quando eles perceberam que o nosso país não era uma ilha. Não é? Então, veja, primeiro nome, Ilha de Vera Cruz. Segundo nome, Terra de Santa Cruz. Qual desses nomes vocês acham? Vocês gostariam de que o nosso Brasil se chamasse um desses dois? Ou vocês acham mais bonito o Brasil? Eu acho mais bonito o Brasil, né? Então, e finalmente, Brasil, devido a uma madeira cor de brasa, o pau-brasil, que existia em grande quantidade no litoral. Dessa madeira, extraía-se uma tinta de cor vermelha, muito valorizada comercialmente. Durante alguns anos, a exploração do pau-brasil foi a principal fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os indígenas a cortar as madeiras e a transportá-las até os barcos. Em troca de seu trabalho, os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como espelho, tecidos, pentes, garfos, facas, machados e etc. Não é? Eles não recebiam em dinheiro, eles trocavam um pente por uma determinada quantidade de madeiras. Cortava aquele objeto cortante, né? Que eles, na época, chamaram de faca. Eles trocavam por outra quantidade de madeiras. E além dos índios cortar o pau-brasil, eles tinham que carregar aqueles troncos enormes até os barcos. E os portugueses ajudavam, tia? Não. Ali já começou os índios a serem escravizados, não é? Porque a história do nosso Brasil, ela é bonita, mas também é triste, não é? Porque os portugueses naquela época só queriam escravizar e só queriam as nossas riquezas, tá certo? Vamos lá na página 294. Na página 294, você vai encontrar aí a atividade de hoje. Então, você vai assinalar, no primeiro quesito, as frases corretas. Apenas aquelas que estão corretas. E vai reescrever corretamente a frase incorreta, tornando-a verdadeira. Então, você vai assinalar as que estão corretas e aquela que não está, você vai escrever novamente, só que tornando-a verdadeira. O segundo, por que os habitantes da nova terra foram chamados de índios? Tia Érica explicou aí para vocês e tem aí no livrinho também de vocês. Terceiro, escreva os diversos nomes que o Brasil recebeu ao longo de sua história. Qual foi o primeiro nome? Tia Érica falou. O segundo e o terceiro nome. Qual foi ele? Então, descubra as palavras que completam as questões abaixo. Você vai aí descobrir algumas palavras nesse caça-palavras, né? E depois vai responder as perguntinhas abaixo, usando as palavras aí, ó, desse caça-palavras, ok? Então, fiquem com Deus. Até amanhã, tá certo?